Olá, minha gente, mais um Elgue Você no ar e a gente fica feliz demais de estar aqui todos os dias da semana juntinho com vocês. E o nosso programa de hoje, como sempre, cheio de informação, com credibilidade, dá uma conferida aí. A convocação foi um momento muito feliz assim na minha carreira e um momento que eu guardo com muito apreço, assim. Que foi uma experiência fantástica, né? Os resultados que o Felipe vinha apresentando naquele momento, ele conseguiu fazer o índice olímpico, conseguiu a vaga olímpica, né? E aí, com isso veio a minha convocação também, a gente esteve em Londres. E temos aquele bate-papo falando de saúde bucal, qualidade de vida, com o doutor Matheus Toneto, cirurgião dentista. Essas restaurações metálicas, essas restaurações cinzas, né, que muitos ainda possuem, muitos ainda fazem, são restaurações de amálgama. Acaba sendo uma opção de restauração na qual muitas vezes eu tenho que fazer um desgaste além do necessário para a remoção da cárie. Então eu removo a cárie, aí o formato não está adequado para parar o metal. Então eu tenho que desgastar o dente sadio para poder ficar aquele material em posição. Isso tudo e muito mais aqui no Elgue Você, que já está no ar. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo sempre cheio de informação e pensando em vocês, minha gente, estamos tendo a honra de receber o nosso secretário adjunto de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, e eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. A honra é nossa. Nós lá na Secretaria temos esse prazer e sempre estamos à disposição para prestar serviço, né, ou prestar conta do nosso serviço, daquilo que a gente vem fazendo no estado para o esporte, para o lazer e outras coisas mais que a gente tem conseguido fazer. O secretário, o senhor está secretário agora, mas a sua trajetória tem muita coisa boa aí para a gente contar, né? O senhor era treinador da equipe de natação, temos aí o Felipe lá, pronto ali para iniciar essa trajetória tão importante na vida, né? E como é que foi esse período? Então, eu me formei em 2001, né? Mas um pouquinho antes, já em 99, eu já comecei a dar treino. Eu fazia um estágio numa academia bem tradicional aqui de Cuiabá, Academia Medley. Sim, conheço. E lá eu comecei a fazer estágio mesmo antes de me formar e assumi a equipe de treinamento, né? Que era uma equipe pequena, que estava começando naquele período. E a gente começou a trabalhar e desenvolver atletas competitivos nessa equipe, né? A visão já era essa? O sonho já era esse, né? A visão ainda não, porque assim, a gente tinha acabado de começar um trabalho e o esporte, principalmente o esporte de rendimento, ele precisa ser organizado pensando no longo prazo, né? Então, assim, você tem o nosso universo, a equipe era pequena, né? Em torno de 20 atletas a gente tinha, mas sempre tratando cada um deles com muito cuidado, porque a gente sempre, além de formar bons atletas, a gente sempre teve a filosofia de formar bons cidadãos também. Sim. Então a gente cuidava desses meninos. Acho que uma coisa anda junto. Sempre, né, bons secretário? Alunos, bons cidadãos, com certeza. bons atletas. E nesse período a gente trabalhou com muitos adolescentes, muitas crianças e começamos esse trabalho. Esse trabalho começou com os resultados pouco expressivos, né? Os atletas tinham resultados em Centro-Oeste ainda, ia para o Campeonato Brasileiro, não ficava entre os 10 ainda e tal. Sim. E depois isso foi se aperfeiçoando, a gente foi ganhando corpo, eles foram se desenvolvendo. E aí as coisas desandaram, né? Assim, de um jeito que os resultados foram muito expressivos de lá para cá, 2006, 2007 mais ou menos, a gente teve excelentes resultados a nível internacional já. Olha só, para ver como um planejamento bem feito traz resultado. Muito, e ao ponto de que em 2006 o Felipe, né, que estava morando em São Paulo, o Felipe foi embora muito cedo, né, em 2001 ele mais ou menos ele foi embora e ficou 5 anos morando em São Paulo, no Pinheiros. E aí em 2006 ele resolveu voltar para casa, né, ele começou a bater uma saudade de casa, já não estava mais aguentando morar lá e tal, e voltou para cá.
E aí começou a treinar com a gente. Naquele mesmo ano ele bateu um recorde sul-americano, ele foi o melhor atleta da América do Sul na prova de 100 peito. Foi bom voltar para casa, né? Foi, eu falo para Ver que o psicológico, fala né, para ele que a comida da mãe dele fez bem para ele. E como fez bem, né? Tá lá já. Aí ele mandou um recorde sul-americano e aí a vida mudou, assim, né? Ele que era um atleta que tinha acabado de sair da equipe ou da categoria júnior, né? Primeiro ano de equipe adulta. E já no primeiro ano bateu um recorde sul-americano, então assim, a carreira dele explodiu naquele momento quando ele voltou para casa. E aí, essa parceria a gente vem mantendo ela até hoje, né? Olha que maravilha. Secretário, antes você já foi nadador já ou sempre? Não, sempre treinador. Treinou, sempre treinador? Sempre treinador. Porque geralmente, né, é uma consequência, você já é apaixonado por ali, já tentou nadar, sempre fui muito fã de esporte, sempre gostei muito de todo tipo de esporte que você imaginar, assim, já pratiquei de quase tudo. Mas sempre mediano, né? Sempre trabalhei muito cedo, então nunca deu tempo de treinar muito pesado, né? Não treinar de forma muito específica para competir. Sim, profissionalmente, né? Mas essa paixão ela se aflorou muito quando eu entrei na faculdade, né? Na Faculdade de Educação Física. Aí, a partir disso, você junta essa vontade, né? Essa disposição em aprender cada vez mais, em estudar mais, em aperfeiçoar-se cada vez mais. E aí os resultados vêm acontecendo, né? Graças a Deus, assim, esses meninos, a gente falou lá até 2006, 2007, mas assim, a gente teve uma carreira formando muitos outros atletas, né? Nesse período todo, ao ponto de fazer atletas medalhistas, só o Felipe, para você ter uma noção, em 2016, agora há pouco, no ano que ele deixou de ir para a Olimpíada, ele ganhou 18 medalhas em Copa do Mundo de natação. Olha só. Entre medalhas de prata e ouro. Já extremamente expressivo, né? Muitos resultados São muito atletas bons, assim de alto nível. Altíssimo nível. Que estão aí levando o nome da nossa cidade. A gente fica muito feliz. Exatamente. Ver Cuiabá lá também, né? Secretário, eu acredito que essa jornada como treinador, com certeza formada em educação física, e agora estar nesse momento secretária adjunto de esporte e lazer, faz todo sentido agora, né? Porque a sua visão é totalmente outra, é ampla, aliás, melhor do que quem ainda não estava fazendo essa jornada, sabendo as necessidades, tudo que realmente precisa, e agora o senhor pode fazer para mudar. É um momento delicado, né, que estamos vivendo, mas também é uma grande oportunidade na sua trajetória. Sim. A gente precisa exaltar que assim, o governador Mauro Mendes, na gestão, ele é um craque, né? Então, assim, algumas alterações, algumas mudanças que ele fez no começo do governo, a gente pegou o governo bem mal, né? Assim, financeiramente, devendo muito e com muita dificuldade financeira, a gente não conseguia fazer nada, porque não tinha orçamento para nada. E com os ajustes que ele fez no começo de governo, a gente conseguiu ter um fôlego agora, né? A gente consegue fazer contratações, a gente consegue ajudar os atletas, ajudar os treinadores, ajudar as federações. Sim. A gente consegue melhorar a nossa imagem como secretaria também, né? A gente é responsável, por exemplo, pela manutenção ali do Parque Arena, né? A Arena Pantanal, Sim. O ginásio aí Tocantins, aquela piscina. Então, assim, para você ter uma noção, o contrato de limpeza da piscina, quando a gente entrou no governo, lá no começo de 2019, estava atrasado 6 meses. Olha só. O cara que limpava o básico, a piscina, né? O cara que limpava a piscina não recebia 6 meses. Então, assim, era bem realmente difícil a situação. Estava bem difícil. A arena bem judiada, né? Sim, o elevador abandonado. Não funcionava, a parte elétrica bem destruída, os ar-condicionados. Que é tão triste, né, secretário? É algo tão novo que realmente foi algo tão expressivo. Exatamente. Que aquela mudança que teve no antigo Verdão. Lembra? Eu lembro. Fui lá algumas vezes. Eu lembro. Fui lá algumas vezes. E agora a Arena Pantanal, motivo de orgulho e ficar abandonada tão rapidamente. E foi um desafio muito grande, né? Além de todo a estrutura esportiva que estava meio largada, né? Porque no esporte, quando você tem um problema de gestão, assim, principalmente da parte financeira, ele acaba sendo deixado de lado, né? Acaba não sendo prioridade. Entendi. E ficou, né? Desse jeito, ao ponto de a gente não ter realizado as competições, né? Muita dificuldade que a gestão passada teve. E a gente entrou nessa oportunidade, né? A gente falando da Arena agora há pouco. A Arena, quando a gente entrou, era
era notícia negativa Tempo toda inteiro. semana. Toda semana. Isso é verdade. A gente acordava na segunda-feira e falava assim, qual que vai ser a paulada que nós vamos tomar essa semana, né? Como que vai ser? Já até esperava, aonde né? vai ser, né? Vai ser no estômago, na cabeça, no olho? Como é que vai ser, né? E a gente foi aos poucos conseguindo mudar essa realidade, né? A gente trabalhou, se empenhou muito, né? Eu gosto de dar um dado que, assim, para mim é muito expressivo, porque a gente teve uma equipe de guerreiros que ajudou muita gente. Os nossos servidores, nunca faz sozinho, né, Não, secretário? De jeito nenhum. Assim como eu falei do governador Mauro Mendes como comandante de todos nós, né? Mas você teve o secretário Alan naquele primeiro momento, né? Depois agora o secretário Alberto e toda a nossa equipe que assim, a gente teve em 2019 2 domingos de folga só. A gente trabalhou o ano inteiro, de segunda a segunda. Olha só, isso ninguém comenta, né? E não tivemos só pedrada aqui. Só pedrada. Mas a gente falou que a gente ia mudar aquela realidade, né? Sim. A gente falou, a gente vai se sacrificar, mas a gente a gente não sabia que ia tomar essa proporção que tomou, né? Agora na Copa América, nos jogos agora da Série A, né? Que o Cuiabá está na Série A, os elogios que a gente recebeu, né? As coisas que a gente conseguiu entregar. A gente não sabia que ia tomar essa proporção, mas naquele momento a gente só queria fazer o governo parar de passar vergonha. Né? Porque, assim, era pedrada em cima de pedrada. Foi uma força-tarefa mesmo. A gente fazia mutirão de final de semana, era maluquice. Mas a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu entregar. Ainda não está do jeito que a gente quer, a gente ainda tem que trabalhar ainda muito para deixar ela do jeito que a gente quer. Mas hoje a gente já recebeu elogios da Confederação Sul-Americana de Futebol, né, da Conmebol, Sim. da Federação Uruguaia, do presidente da Federação Chilena, da CBF, né, que é quem organiza as competições a nível nacional, na Série A principalmente, e eles falando das condições e de como a arena se encontra, né. Hoje a gente tem os elevadores funcionando, o ar-condicionado funcionando, os vestiários a nível de Série A, né? Sim. Gramado em excelentes condições. Então, assim, hoje a gente tem um estádio que não nos envergonha mais. Né? É claro que a gente ainda tem que trabalhar muito para ele ficar no nível de excelência, né? Mas ele já... E tem potencial, né? Tem. Eu estive na arena e na época que estava assim, realmente era complicado ver, era triste, diríamos assim, né? Eu falei, nossa, mas tudo tão rápido, ficou nesse estado. Então, assim, ter essas notícias, eu fico muito feliz, né? Até mesmo porque no momento que é uma oportunidade muito grande para o esporte. Sim. Aqui nosso. Sim. Secretário, eu quero continuar esse bate-papo, claro. Quero falar muito sobre as Olimpíadas também, tudo que o senhor fez para os nossos atletas, mas eu vou pedir para segurar um pouquinho. Tá bom, eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta nesse programa mais que especial, recebendo o nosso secretário adjunto de Esporte e Lazer, que também tem uma história sensacional aí com o esporte e muito mais, que vocês vão saber já daqui a pouquinho. Muito obrigada mais uma vez, secretário, por estar aqui com a gente hoje. Elga, eu só reafirmo que é uma honra para mim estar aqui, né? A gente gosta muito de falar de esporte, a gente gosta muito de prestar conta para a nossa sociedade de tudo aquilo que a gente faz, né? E toda vez que chamar, eu estou pronto. Olha, viu, gente? Olha, já vamos colocar aí na listinha a próxima vez. Secretário, então, finalizamos o bloco anterior falando dessa oportunidade que o senhor está tendo agora para realmente fazer pelo esporte e ainda mais nesse ano aí olímpico. Como é que foi? O que o senhor aproveitou dessa oportunidade? Passa um filme gigantesco na cabeça, né? Porque assim, a gente quando assumiu, quando aceitou assumir, né, esse convite que o governador nos fez, tanto nós quanto a nossa equipe, a gente falou que a gente ia trabalhar de sol a sol para fazer a diferença, né? Então a gente vem trabalhando políticas estruturantes de verdade. Desse tempo para cá, né? Então o que a gente pensou? A gente mapeou a carreira dos atletas, mapeou a carreira dos treinadores, a gente sinalizou quais as dificuldades, ou as principais dificuldades a gente teria e trabalhou muito para tentar sanar essas dificuldades. Por exemplo, financiamento, né? Os atletas, eles às vezes têm dificuldade de comprar uma passagem para ir numa competição, comprar um suplemento, manter um preparador físico, quando se machuca não consegue fazer uma fisioterapia decente.
E a gente falou, então, a gente precisa ter um financiamento mensal para esses caras, para eles terem um mínimo para se desenvolver, para se preocuparem cada vez menos com se vão ter dinheiro para viajar, se vão estar, se vão poder, para simplesmente treinar. Sair da incerteza para a certeza, né? Exatamente. E aí uma das missões nossas era organizar o Bolsa Atleta. A gente tinha um programa aqui no estado desde 2014, desde 2004, na verdade, chamado Bolsa Atleta. Só que nos últimos 2 anos da gestão do Silval, mais a gestão do Pedro Táxi, a gente teve muita dificuldade aí, não houve pagamento, né, muita atraso, irregularidade nos pagamentos e assim vai. E aí a gente falou, não, a gente vai organizar isso e vamos pagar em dia e vamos fazer com que desde as categorias de base, desde aquele menininho que está começando no esporte, que já tem um certo talento, que já apresenta algum resultado, até aquele atleta que já conseguiu resultados internacionais, a gente vai dar um financiamento para ele. Então a gente começa lá no Bolsa Atleta com a categoria de base, que são os atletas de 12 a 14 anos que recebem R$250 por mês. Sim. Depois a gente vai para o atleta estudantil, que recebe 600, a gente vai para o atleta nacional, que recebe 900, e aí os atletas internacionais que recebem 1.500 por mês. Aí a gente tem esse financiamento, isso ajuda bastante. Sim. Né? É claro que a gente sempre quer mais, mas isso já dá uma segurança muito grande para que ele se ocupe em se preparar, em ficar mais forte, mais rápido, saltar mais e assim vai. Isso interfere o psicológico, total, né? Total. Tira totalmente a atenção. Uma competição que o cara treinou 3 meses, treinou 6 meses, e aí na hora não conseguiu comprar passagem para viajar, você jogou 6 meses de treinamento fora. É uma frustração. Você desmotiva muito. Com toda então, certeza. assim, você pode perder um atleta numa brincadeira dessa. Então, isso não pode deixar acontecer. Aí a gente mapeou isso e falou, não, então vamos manter esse recurso e vamos pagar em dia. Então hoje, nós já estamos na 8ª parcela já, os atletas recebem junto com o funcionalismo público. No dia que o servidor recebe, a gente faz o depósito também dos nossos atletas. Que maravilha. Aí a gente identificou, falou, ó, está faltando um outro elo dessa corrente que são os treinadores. A gente não apoia esses caras ainda. Esses caras nunca tiveram um financiamento, nunca tiveram uma grana para pagar uma viagem, para ir para um hotel legal, para às vezes comprar um equipamento ou fazer um curso para se aperfeiçoar. E aí a gente criou o Bolsa Técnico, que é nos moldes desse Bolsa Atleta, só que para os treinadores também. E aí a gente vai ter um financiamento, né, um recurso mensal de R$1.000 para o treinador que conseguir esses resultados a nível nacional e R$1.500 para os treinadores que conseguirem os resultados a nível internacional. Que incentivo, hein? Já ajuda também um pouquinho. Muito! Né? Aí a gente vai estruturando essa política. Aí a gente pensou, falou, mas e aí? E o restante da estruturação? Como é que a gente vai fazer? Aí a gente criou um outro projeto chamado Pontos do Esporte, que é um projeto que ajuda financeiramente com R$30 mil por ano para projetos esportivos se estruturarem para atender crianças e comprar equipamentos, melhorar a estrutura e assim vai. Então a gente está estruturando essa política esportiva, né? Mato Grosso tem um problema muito grande, que a gente é afastado dos grandes centros, é afastado da onde as competições acontecem. Então, assim, uma das coisas... Tem tradição, né, secretário? Então é uma coisa assim, tudo que está acontecendo agora é tudo muito novo. Muito novo. Então, muito novo. Precisava mesmo desses investimentos para mudar essa realidade. Exato. E aí outra coisa também para aliviar um pouquinho o bolso, né, dos pais e de quem investe, né, ou faz o seu filho investir no esporte, é exatamente esses transportes para viajar para a competição. Aí a gente fez uma licitação, contratou uma empresa de passagens aéreas. Hoje a gente tem passagens aéreas à disposição dos atletas, tem passagem terrestre à disposição das equipes, né? Às vezes é uma viagem até Goiânia, até Brasília, talvez até Campo Grande, que mais próximo a gente consegue ir de ônibus. Né? E olha, sem falar, porque a realidade, lógico, do esporte do nosso estado, com certeza vai ser totalmente impactada com essas medidas, porém o esporte é um instrumento de transformação. Sem dúvida. Né? Já realmente ajuda demais, assim, muitos jovens que poderiam estar ali se dedicando à vida, exatamente, estão aí perdidos ou soltos ou buscando outros caminhos que de repente não seriam os ideais, né? Exatamente isso, essa visão que você teve é exatamente isso que acontece. Em 2017 a gente teve toda essa desestruturação do sistema esportivo no estado, né? Os atletas não iam para as competições, o estado não realizava as competições, muitos atletas talentosíssimos deixaram de treinar. Olha só.
para ajudar a família, né? Virou frentista, virou... Lógico, a pessoa vai falar, vai treinar para quê? Né? Vai trabalhar e ajudar em casa. Foi trabalhar em serviços gerais, foi virar office boy. Sim. E aqueles que eram mais talentosos, aqueles que já tinham resultados competitivos expressivos, foram embora para outros estados. Né? Não então, tem apoio, né, Não secretário? tem apoio nenhum. Aí você chega lá, um menino que é campeão brasileiro, um treinador fala, pô, vem aqui para minha equipe que você tem fisioterapeuta, você tem médico, você vai ter alojamento, você vai ter escola, você tem tudo aqui à disposição, tá? Por mais que seja uma criança de 15, 16 anos que vai ficar longe da família, mas isso enche os olhos, né, dos pais. Com toda certeza. E tem mais o que fazer, né? Exatamente. Quando você não tem apoio, tem que buscar caminhos melhores. Secretário, o senhor tem uma história também legal, participou das Olimpíadas de Londres. Sim, quero foi saber muito legal, sobre isso. Foi muito legal. Momento importante, né? A convocação foi um momento muito feliz assim, na minha carreira e um momento que eu guardo com muito apreço, assim. Que foi uma experiência fantástica, né? Os resultados que o Felipe vinha apresentando naquele momento, ele conseguiu fazer o índice olímpico, conseguiu a vaga olímpica, né? E aí com isso veio a minha convocação também. A gente esteve em Londres participando das Olimpíadas, que foi assim um marco na carreira. Nossa, foi muito especial mesmo e assim. As lições, é uma consagração, sim, né? Sem dúvida, é aquele momento sem você fala, dúvida. nossa, tudo fez sentido. Exatamente. E é muito legal porque, assim, eu era relativamente novo na carreira, né? Eu tinha 38, 37 anos. E eu sempre via muitos treinadores que tinham de profissão o que eu tinha de idade e ainda não tinham conquistado isso, ainda não tinham conquistado essa vaga, ainda não tinham participado de uma Olimpíada. E isso me encheu muito de orgulho, eu sou muito grato a Deus por isso, aos resultados do Felipe, a todos aqueles que nos ajudaram naquele momento a conquistar aquele resultado. Mas, assim, é uma experiência que, assim, essa gratidão que eu tenho dessa conquista fez com que eu me dedicasse cada vez mais ao esporte no nosso estado. Então, assim, eu queria devolver para os nossos atletas, para a nossa comunidade, para os meus alunos que eu tinha na universidade também, esse sentimento de gratidão que eu tinha pelo resultado, né? Por ter tido a oportunidade de estar nos Jogos Olímpicos, de realizar esse sonho. Né? Lógico, só você para dizer o que isso representa. Não, demais, né? demais. É uma coisa que vai levar para a vida inteira. Mas tenho certeza que foi um mérito todo seu também. Né? Muito trabalho, porque ninguém chega ali fácil, do dia para a noite. Você falando assim, é engraçado que passa um filme na cabeça, assim, porque o dia a dia é muito pesado, né? Muito duro. Sim. Assim, o nosso clima, o sol é muito quente. Com certeza. O dia a dia, as dificuldades são muito grandes. Então, assim, mas a gente nunca desanimou e Deus tem fortalecido muito a gente desde aquele período até agora. E a gente tem entregado sempre o nosso melhor, né? Então, assim, os resultados têm vindo, né? Com certeza. Eu acredito que a realidade daquela época, para agora, já é uma coisa bem diferente, né? Diferente. Hoje, eu tenho alguns servidores lá na nossa secretaria que eles são atletas, né? Ou foram atletas, né? Tenho até o menino que veio comigo, que ele é um atleta medalhista olímpico, chama Vicente Lenilson. Olha só, está aqui? Está aqui. Olha tá aqui só, não estava sabendo, secretário. Está aqui com a gente. E ele falou, pô, vou voltar a treinar, cara. O que vocês estão fazendo aqui no esporte do estado? Dá tempo ainda, né? Eu já vou receber essa grana aí, eu preciso desse dinheiro, vamos embora. Você vê o que é o incentivo. Incentivo. Porque a pessoa já ama aquilo. Exatamente. Tem aptidão, nasceu para fazer. Ele faria de graça. Mas esse gesto do Estado, do governo, de uma maneira geral, falar que acredita no nosso Estado, né? Acredita nos nossos atletas, acredita nos nossos treinadores, sim, apoia eles, é muito forte isso. Então a gente foi até a secretária nacional do esporte, ela veio aqui no lançamento do Bolsa Atleta e ela falou pra gente, Jefferson, ela foi atleta olímpica por 3 Olimpíadas e tal, e ela falou, Jefferson, nenhum desses atletas que estão aqui vão fazer mais força por causa do dinheiro. Eles já são muito dedicados, eles já são muito competentes, eles já são muito exigentes consigo mesmo. Sim. Mas o fato do governo dizer para eles que acredita neles, que o povo do Mato Grosso apoia eles, isso é muito forte. Então, assim, a gente quer passar essa mensagem, a gente quer passar a mensagem de que todo mato-grossense que tiver a competência, que se dedicar o suficiente e conquistar esses resultados, ele vai ser valorizado pelo Estado. É isso que a gente quer. Nossa, já até me contaminou aqui, eu fiquei até animada. Vamos virar atleta também, né? Não, eu gosto muito, fui atleta, né? Hoje só vou no microfone mesmo.
Mas, secretário, o senhor viveu mais um momento especial na sua vida, que foi carregar a tocha olímpica. Como é que foi isso? Uma outra honra muito recebeu grande. A notícia? Já me conta daí. Foi uma outra honra muito grande. Assim, é um símbolo para quem vive, né, o esporte olímpico, no nosso caso, Sim. da natação, que é o sonho, né, a gente mira isso desde quando começa lá na carreira e assiste e se inspira nos Jogos Olímpicos. Carregar esse símbolo é muito forte, né? O que ele representa é muito forte, né? Essa união das nações, essa união dos continentes, dos povos, o esporte como ferramenta de paz, o esporte como ferramenta de formação. Então essa chama olímpica, ou esse momento é muito importante, muito especial, né? Nossa, imagino o quanto representou. Secretário... Eu tenho ela guardada até hoje lá em casa. Tem guardada? Eu quero foto. É muito legal, depois eu te mando. Eu quero foto para mostrar aqui para os nossos telespectadores, que muitos talvez não sabiam de toda essa história do senhor, que olha, eu fiquei assim, adorei, aliás, nosso bate-papo. Fiquei muito feliz de sabermos que nós estamos muito bem representados, viu, na Secretaria de Esporte e Lazer. Conta com a gente sempre lá. Com toda certeza. Nossa comunidade esportiva pode contar com o nosso trabalho, tem muita coisa, a gente é limitado, né? Financeiramente, às vezes até estruturalmente em algumas coisas, mas assim, tudo que tiver ao nosso alcance, a gente está pronto para ajudar o nosso povo, para que a gente vire a página, né? A gente daqui para frente seja um estado que valoriza os seus atletas, os seus treinadores e a gente continue a desenvolver, assim como a gente é campeão, né, no agronegócio, na agroindústria, em várias culturas, né? A gente ser campeão também no desenvolvimento esportivo do nosso povo. Secretário, eu acho que o primordial o senhor já tem, que é a vontade de fazer, né? Então isso aí dá para ver, tipo, claramente, aqui só conversando um pouquinho com o senhor, sabe o que está fazendo também. Então eu tenho certeza que isso aí é apenas o começo. A gente vai ter muitas histórias. Muito obrigada por ter aceitado o convite novamente, estar aqui passando essas informações, e eu espero o senhor novamente aqui. Estou à disposição sempre. É sempre uma honra estar aqui com vocês e prestar conta ao nosso povo sempre. Obrigada, secretário. Valeu. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo que eu adoro, porque ele sempre está aqui em nosso programa, tirando dúvidas, mostrando as novidades sobre saúde bucal, estética e muito mais, minha gente. Estamos aqui com o Dr. Matheus Toneto, sempre contribuindo aqui com informação, e a gente sempre agradece muito a sua presença, doutor. Eu que agradeço novamente estar aqui com vocês, e para mim é uma enorme satisfação, como sempre, né, estar presente no programa de vocês. Doutor, e faz um trabalho assim, de utilidade pública, né? Sim. Porque, olha, ter um conforto, um sorrir com orgulho do seu sorriso, ou ter uma melhor higiene bucal, ou saber que você pode ter uma qualidade de vida melhor, porque mastigação é o tempo inteiro e isso interfere muito na sua rotina, na sua felicidade, né, doutor? Com certeza, é a qualidade de vida mesmo, né? É a satisfação estética, mas é toda a questão de saúde bucal. Isso. E isso vai envolver nossa autoestima, vai envolver nossa qualidade de vida. E a alimentação, gente, assim, fala, é tudo, né? Está tem envolvido. Um problema do dente aí que você percebe, né? Fala, meu Deus, como isso incomoda, dói e interfere, você fica com baixa autoestima. Então, assim, é muito interessante a gente estar por dentro da evolução da odontologia e de todas as novidades que tem e que a gente pode aí usufruir desses recursos, né? De todas esses avanços, né, doutor? E é rápido, hein, Elga? Muito rápido. O avanço em materiais, o avanço em técnicas, em possibilidades, é muito rápido. Então, nós como profissionais, o tempo todo precisamos estar assim se atualizando ou participando de eventos, de congressos, de cursos, porque a evolução é muito rápida. E nos últimos tempos, eu acredito que tenha sido ainda mais rápido por conta da questão da tecnologia 3D, do digital. Sim. Então, é muito rápido a Imagina, evolução. nós ficamos carentes de informação, Sim. né, doutor? Você fala, às vezes você está sofrendo com algo ou com dúvida. Então, assim, eu sempre procuro passar essa informação. E hoje nós vamos falar de um assunto, assim, que eu tenho certeza que é uma dúvida presente para muitos,
que sabe aquelas restaurações metálicas, que tipo, todo mundo acha que está em desuso, mas muita gente ainda mantém, por questão de talvez não saber se é melhor trocar ou não. A gente ouve falar que duram mais, não é, doutor? Sim, é isso mesmo. Essas restaurações metálicas, essas restaurações cinzas, né, que muitos ainda possuem, muitos ainda fazem, são restaurações de amálgama. 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 Isso. Essas restaurações, Elga, por muitos e muitos anos, e ainda existe, né? Mas Sim. Por muitos e muitos anos era o tipo de material de eleição, era o material de escolha. Porque também não se tinha um material adesivo, um material que aderisse a estrutura do dente, como tem hoje, que são as resinas compostas associadas com um adesivo. Então, Entendi. Esses são os materiais que atualmente nós utilizamos de escolha, vamos dizer assim. Sim. Mas por muitos e muitos anos, o amálgama era o material mais utilizado para restaurar as cavidades, né? Nem perguntava para o paciente, né? A restauração já a era opção feita. que tinha, Era a opção que tinha. Então existia um formato de cavidade para que esse material parasse dentro do dente, porque o amálgama ele não para de maneira adesiva. Então, dependendo do formato que eu tenho, da cavidade que foi criada por uma cárie, então formou lá uma cavidade no dente. Esse material ele tem que parar dentro dessa cavidade. Ele tem que ficar em posição. E para isso, era feito um preparo adequado para travar aquele material dentro do dente, que é esse material metálico. Então, o que acontece? Acaba sendo uma opção de restauração na qual muitas vezes eu tenho que fazer um desgaste além do necessário para a remoção da cárie. Então eu removo a cárie, aí o formato não está adequado para parar o metal. Então eu tenho que desgastar o dente sadio para poder ficar aquele material em posição. Então esse é um dos motivos pelo qual a evolução dos materiais e de técnicas possibilitou uma troca desse material metálico para um outro material adesivo, onde eu não preciso de desgastar o que é sadio. Eu não preciso de desgastar um dente que está bom. Que maravilha. Doutor, eu achei que era só questão de estética, doutor. Não Porque realmente, esteticamente, não fica... Acho que depois que todo mundo passou a fazer de resina, uma grande maioria, né, faz de resina, fica muito esteticamente melhor. Com certeza. Só que eu achava que era só a questão da estética. Não é. A estética, vamos pensar que ela vai estar aliada a esse benefício, né? Também acaba sendo uma vantagem. Só que antes disso, tem a questão da preservação da estrutura, por não necessitar esse desgaste maior quando eu trabalho com material resinoso, material adesivo. E tem uma outra questão. A questão deste material metálico, ele ser muito duro. E por ele ser muito duro, muito mais duro do que o próprio dente, na hora que exerce uma força mastigatória, pode ser mastigando um alimento mais duro, ou pode ser mesmo um apertamento, um bruxismo, gera uma força. Sim. Gera uma força naquela região na qual existe essa restauração de metal. Quem que sofre com essa força? O dente. O dente. Olha. E aí pode acontecer a fratura. Isso deve estar acontecendo muito, né, doutor? Muito. Principalmente se a restauração for grande. Sim, Principalmente porque se for como o grande. senhor falou, nessa época, infelizmente, está sendo constatados muitos casos de bruxismo, de apertamento, acontecendo muita fratura. Sim. Então, pessoas que mantêm ainda essa restauração estão aí com um risco maior. Risco maior, porque vamos pensar que sobraria uma estrutura natural do nosso dente mesmo, conservada, uma quantidade menor, então vai sofrer ainda mais, ou seja, na hora que exerce uma força muito grande naquela região, alguém vai ser danificado. Quem que é danificado? Qual parte que é danificada? A parte do dente. E aí vem a fraturar e pode ser que essa fratura chegue ao ponto de perder um dente, de virar um implante, ou um tratamento de canal. Sim. Tudo vai depender do tamanho que foi essa fratura. Então, esse também acaba sendo um dos motivos pelo qual a restauração de amálgama, ela passou a ser até mesmo, eu não vou dizer contraindicada, mas eu vou dizer assim, existe uma certa
preocupação em qual caso você vai fazer essa restauração de amálgama. Entendi. Eu, por exemplo, não faço. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Existem pacientes que procuram o doutor, o senhor, e falam, não, mas eu quero aquela antiga. Eu não faço. Eu não faço e explico os motivos. Não fala, explica mesmo. Não faço. Não faço e há muitos anos que eu não faço. Então, o motivo pelo qual um paciente busca a restauração de amálgama, na maioria das vezes ele pensando assim, essa minha durou 15 anos, 20 anos, então eu quero continuar fazendo a restauração de amálgama. Tem regiões na boca, Helga, que eu posso assim, admitir que é muito mais fácil fazer em amálgama do que em resina. Pensando que o amálgama, que é esse metal, mesmo que tenha um contato com a umidade, com a saliva, com um pouco de água, ela não vai ser danificada ou ela não vai impossibilitar de ficar na cavidade oral. Agora, quando eu estou fazendo uma resina composta, eu não posso ter nada de contato com umidade. Então, a técnica em si da resina ela é mais sensível do que o amálgama. Então, qual que é mais fácil de fazer? O amálgama. Entendi. Então, nesse sentido, sim, em termos de cuidados. Mas mesmo assim, isso não é uma justificativa. Porque mesmo que tenha as dificuldades, nós temos diferentes técnicas. Não possibilita fazer diretamente na boca do paciente. Vamos fazer essa restauração fora da boca do paciente e vamos cimentar, colar essa pecinha, essa restauração na boca do nosso paciente. Entendi. Então tem opções para que eu consiga contornar essas dificuldades ou esses obstáculos que nós teríamos. Se fosse por facilidade, né, doutor? Se fosse por facilidade, nós partiríamos Mas o senhor sempre preocupa em fazer o melhor serviço possível. Porque seria, então, um retrocesso, né? Com certeza. Já tem um material que proporciona algo bem melhor, já evoluiu, e você quer continuar fazendo a restauração lá antiga, porque dura mais? Na verdade, assim, tem até aqueles pacientes que já apresentam a restauração de metal e não estão com nenhum problema nessa restauração de metal. Não tem uma infiltração, não tem nenhuma cárie em volta dessa restauração, não tem nenhuma desadaptação, enfim, está tudo bem na restauração de metal. Deixo ou não deixo? Depende do tamanho dessa restauração. Sim. Então vamos pensar que aquela questão sobre a conservação da estrutura, já perdi, porque já foi feito a restauração de metal. Então não tem mais como eu conservar porque já foi desgastado. Mas eu vou tirar e fazer uma restauração de resina, o que o profissional tem que pensar? Eu vou dar conta de fazer sem ter algum problema na minha técnica? Vou dar conta de fazer sem pegar umidade? De fazer algo bem feito? Então, se for não é possível, qualquer profissional que faz. Pode ser que faça, mas pode ser que não fique tão bom. Entendi, então, por isso doutor. que às vezes alguns pacientes podem falar assim, nossa, eu troquei aquela restauração de metal por uma restauração da cor do dente e aí depois começou Deu a um monte de doer, problema. ou depois caiu rápido. Pode ser que teve um erro técnico. Sim. Pode então ser. a questão não é a fragilidade da resina. Não é só essa questão. A questão é como foi executado o serviço. Isso, como foi planejado, como foi executado. Dependendo do tamanho, nós vamos partir para um outro material que seja um pouco mais resistente. Envolve quase o dente todo. Então é melhor não fazer em resina, vamos fazer em porcelana. Enfim, essa escolha também do material ou escolha da técnica, se vai fazer fora da boca ou dentro da boca diretamente, tem uma relação com a durabilidade também. Com toda certeza. Você viu o quanto é importante a gente estar aqui esclarecendo isso ao nosso telespectador? Porque às vezes você vai e tal, a gente não está julgando nenhum profissional. Sim. Mas você com essa informação, você já fala, e aí, esse aqui é adequado? Sim, com né? certeza. Você já faz uns questionamentos que talvez você consiga fazer um serviço melhor, né, doutor? Certeza. Maravilha, eu adorei e quero continuar falando sobre isso, da questão da resina, que eu tive muitas dúvidas, eu achei que o material era frágil, mas eu vou pedir para segurar um pouquinho, doutor. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo sempre muito interessante, falando de saúde bucal, falando de qualidade de vida, do sorriso, autoestima, né, minha gente? Sempre com o doutor Matheus Toneto, trazendo todas essas informações e a gente só agradece, doutor.
Imagina, é satisfação mesmo, Elga, falando hoje de restaurações de metais, que está presente na vida de todo mundo, né, doutor? Sim. Muitos mundo ainda possuem, Elga, essas restaurações de metal, essas restaurações cinza, muitos ainda possuem. E que fique claro que não é que possui essa restauração que tem um problema ou que vai ter um problema, mas possivelmente tenha. Doutor, o senhor então orienta que se troque essas restaurações? Não todas. Não todas. Depende do caso. Eu avalio geralmente o quanto que essa restauração ocupa no dente. Sim. Em qual região que ela está no dente, qual é o tamanho dessa restauração e em qual dente que é. Entendi. Porque isso modifica em relação ao que a estrutura que possui, qual é o dente que ainda possui aquela estrutura maior, ela pode ser que ainda comporte esse metal exercendo essa força. Agora, se já estiver uma estrutura mais fragilizada, aí já passa a ser interessante a troca. E aí eu já indico sim que faça a troca. Mas na grande maioria dos casos é possível trocar? Todos são possíveis trocar. Todos são possíveis. Aí as que são menores nós vamos trocar por resina composta e aquelas que são muito amplas, que já envolve toda a parte de mastigação do dente, né, nós chamamos de oclusal, toda a superfície do dente lá do fundo, dos dentes posteriores, quando essas restaurações são mais amplas, aí nós optamos por fazer as restaurações fora da boca do paciente. Que vai ter um resultado muito melhor. Porque você tem uma visualização melhor, porque não está dentro da boca do paciente. Nós temos a possibilidade de fazer ajustes já antecipadamente, para não precisar fazer isso também dentro da boca do paciente. E além disso, até a questão da utilização de materiais de mais resistência. Então tem essas questões. Então, dependendo do tamanho da restauração, nós como dentistas podemos fazer isso fora da boca ou terceirizar isso para um laboratório, para um protético. E aí esse protético, esse laboratório, faz essa restauração, nos envia de volta como dentista e nós dentistas vamos e colamos, né, cimentamos essa restauração na boca do nosso paciente. Olha que maravilha, né? E além de tudo, além de ser melhor, a estética também é outra. E aí a estética. Você sorria, assim, numa tranquilidade, com os dentes todos vai dar uma gargalhada, né? Você dá uma gargalhada, abre a boca e aí vê todas as restaurações. Eu tive restauração e quando eu fiz essa alteração, nossa senhora, pra mim foi um plus, assim, sabe? Você sorri mais tranquila. Mas assim, antes, Elga, é realmente o que tinha de melhor e de mais seguro, digamos assim. Sim. É que realmente, com a evolução dos materiais, as alterações de técnica, aí possibilitou nós fazermos essas restaurações com mais qualidade, com mais segurança e com mais longevidade, né? Que é o que também todo mundo procura. Eu quero fazer uma restauração, mas eu preocupo quanto tempo vai durar. Ninguém quer fazer uma restauração pensando que o ano que vem tem que trocar, não é? Sim, apesar que tem que estar de 6 em 6 meses no dentista. Lembra que o senhor já falou aqui, doutor? Certeza. Que não seja para trocar, né? É uma odontologia preventiva. O senhor sempre fala aqui que as pessoas precisam adotar esse comportamento, né, doutor? Muito melhor, né? Muito melhor prevenir do que você restaurar, do que você corrigir. Então a prevenção é muito melhor. E até mais barato, né, doutor? É igual o carro, né? Quando vai dando problema. É verdade. Se nós fizermos as manutenções periódicas no carro, pode ser que não dê um problema sério. Ou se nós deixarmos de fazer essas manutenções, de repente vem um problema. É um problemão, né? É um problemão que nos deixa a pé. Verdade, doutor, é verdade. Doutor, nós estávamos conversando e eu achei super interessante. Estávamos em off no intervalo. Sim. Mas assim, toda essa informação que o senhor vem me passando semanalmente, eu percebo que a odontologia, ela está, assim, num período de muitas descobertas, né? Sim, sim. Muitas descobertas e muita alteração. Muita alteração. Pro melhor conforto, para melhor segurança. Sempre para melhor. Sempre pro melhor. Sim, não só na questão estética, mas também... A base se mantém, a questão das informações que eu acredito que sejam hoje mais facilitadas e tudo mais rápido. Então, é muito mais fácil hoje, como nós, como profissionais, estarmos bem informados em relação a essas tecnologias, em relação a essas possibilidades. Então isso é ótimo para nós e ótimo para o nosso paciente. Melhor, para nós melhor ainda, né? Que essa evolução significa a gente autoestima e qualidade de vida, que eu sempre prezo, porque olha, estar com um sorriso em dia, sem nenhum problema que te incomode, é maravilhoso. Doutor,
tem uma questão que é um pouco, na realidade eu acredito que seja um pouco estética, mas deve ter alguma questão também que incomode, que é em relação àquelas gengivas expostas. E eu sei que existe uma cirurgia, né? E até outras opções, através de botox, essas coisas, que corrige isso. O senhor faz toda a preparação? Existe a gengiva exposta e existe a retração gengival. Vamos pensar Qual assim, que é a retração diferença? gengival é quando a gengiva ela afastou daquele tamanho normal ou ideal dela por algum motivo externo. Vamos pensar por algum Isso fator aconteceu causal, um fator etiológico, Sim. por uma escovação, por um Entendi. apertamento. Algo levou a Então essa isso gengiva pode a afastar. acontecer? Eu Isso achava pode que as acontecer. pessoas sempre nasciam com esse problema, doutor. Não, isso pode acontecer. Então Nossa. tem uma questão que é a gengiva afastar, ou seja, o dente fica mais longo do que é aquele tamanho normal. Sim. E aí existe o contrário, o dente mais curto por um excesso de gengiva. E aí nós vamos Isso aí já é corrigir. uma questão de nascença. Aí pode ser uma questão de nascença. Entendi. Pode ser. Porque existe a questão também de um problema gengival, que é Olha uma só. inflamação gengival e que também faz com que tenha um aumento do volume da gengiva. Olha só. E aí ela fica com bolsa periodontal por uma questão Deve dessa incomodar inflamação. demais. Ela fica inchada, mais inflamada Porque, mesmo. querendo ou não querendo, na escovação, quem tem esse problema, ela deve ser mais sensível à gengiva, sensível, né? provavelmente vai ter um sangramento maior, pode ter uma relação também com o mau hálito. Então tem várias Entendi. questões que vão estar associadas. E tem solução, doutor? Tem solução, tanto a falta da gengiva quanto o excesso de gengiva tem solução. Pessoa que tem um sorriso gengival, eu dou um sorriso e aparece muita gengiva e pouco dente. Sim. Os dentes são curtinhos e a gengiva aparece bastante. Nesse caso, nós temos uma opção de cirurgia de gengiva, uma gengivoplastia. Gengivoplastia, o nome. Isso, uma gengivoplastia onde eu vou cortar essa gengiva que está em excesso. Entendi. Posso também chamar de aumento de coroa clínica. Então, na verdade, é um procedimento de cirurgia periodontal, cirurgia estética, no qual eu vou corrigir o tamanho do dente por meio desse corte da gengiva. Entendi. E isso é sim feito um planejamento, onde eu vou verificar qual que é o tamanho ideal de dente pensando na questão estética. Sim, E faz todo aquele associado a estudo, isso, né? Isso, nós vamos fazer um estudo da face, por meio da avaliação de fotografias, avaliar a questão da linha dos olhos em relação à arcada do paciente, em relação à altura de gengiva também. Sim. E junto a isso, a questão também de posição do osso e posição do dente nessa região de suporte ósseo. Então é uma análise estética e também é uma análise, vamos pensar assim, funcional. No qual Entendi. o profissional Ainda tem vai estar um avaliando. plus, né, na imagem também, né? E Você muda corrige muito, aquele Ela. muda. Muda muito. Pra bastante quem tem mesmo. os dentes curtos Sim. e aparece muita gengiva no sorriso, essa cirurgia de estética periodontal, estética gengival, uma gengivoplastia, ela tem uma alteração muito drástica. Com E certeza. com certeza vai mudar a autoestima, pessoas É outra vida, né? soltam o sorriso com mais tranquilidade. Com certeza. E é uma mudança muito grande. E normalmente eu faço sim o planejamento dessa cirurgia. Tem um outro profissional que executa a cirurgia, mas eu que faço o Todo o planejamento. Essa avaliação inicial. Doutor, é algo que requer, assim, uma preparação muito grande e um repouso ou é algo simples? Não, é relativamente simples. Tanto a questão de preparo, que primeiro nós tratamos uma doença caso exista, nem sempre tem uma doença associada, Sim. pode ou não ter essa inflamação do tecido gengival, uma periodontite, que é essa inflamação do periodonto, que é toda a região de gengiva. Se tiver uma doença, nós vamos ter que tratar antes essa doença. Não havendo essa doença, a questão é planejamento. Então nós vamos planejar qual é a quantidade de tecido gengival que vai ser tirada, se vai ter que ser tirado também um pouco de osso internamente ou não. Então isso é feito no nosso planejamento. Executou a cirurgia, a recuperação é rápida.
Olha que notícia boa. Uma semana, vamos pensar, assim, que já está recuperado. Nossa, é claro para que o tem impacto que isso causa na vida da Nossa, pessoa. É enorme. É rapidinho, uma semana é tranquilíssimo. Vamos pensar que depois tem, é claro, que uma mudança no aspecto de tecido gengival, mas o desconforto maior é em torno de 3 dias. Depois Sim. vai desinflamando. Aí em uma semana vamos pensar que tira os pontos quando é necessário dar ponto, porque nem sempre precisa de dar ponto. Olha que maravilha. Então tem diferentes opções de técnicas e é claro que isso vai ter que ser de acordo com cada caso, né, com cada paciente. Tem pacientes que, aliás, tem casos que até corrigem com botox, né, doutor? Isso. Vocês fazem também, né? Também, nesse caso, também. Se for necessário, Às na avaliação? Vezes, nessa avaliação, Elga, nós podemos notar nesse paciente que os dentes não são curtos. O paciente ele pode mostrar muita gengiva, mas os dentes já são grandes. E se os dentes já são grandes e ainda mostra-se gengiva, aí uma opção pode ser por meio também Travar o sorriso do daí botox. seria? Travamento do sorriso, na hora que ele sorri, a musculatura segura um pouco do lábio e aí ele não mostra aquela quantidade da gengiva. Olha que maravilha, Então gente. tem opção. Tem opção. Tem opção. Doutor, a gente sempre trazendo aí muita informação, novidades, mudando a vida das pessoas, né? Mostrando que tudo tem solução hoje, né? Tem solução. E até essa questão dessa técnica da cirurgia, hoje nós temos também um guia para a realização dessa cirurgia com mais previsibilidade. Nós temos uma previsão do futuro melhor. Nós conseguimos fazer teste também antes da realização da cirurgia. A pessoa consegue visualizar. Isso, ela consegue visualizar como ficaria meus dentes se eu aumentasse. Será que vai ficar legal? Será que eu vou gostar? Porque então, tem essa insegurança também. Tem uma insegurança. Não é questão só do medo da cirurgia. Sim. É a mudança, né, do aspecto Porque é algo que gengival. interfere realmente no visual, né? Sim. Muda, a pessoa fica preocupada de perder a identidade, né? Fala, nossa, eu vou Exato. mudar muito. E muda Será que mesmo. vai alterar tanto? E isso também é controlável. Nós temos como fazer uma alteração menos drástica ou uma alteração maior. Tudo também é conversado. Tudo Sim. é conversado. Que maravilha, doutor. Olha, fico muito feliz. Eu tenho certeza que quem sofre desse problema tem um incômodo acentuado, né? Você fala, quando você está insatisfeita com algo no seu sorriso, que a gente tem que deixar o sorriso solto, né, doutor? Exato, e fica travado, ele não consegue ficar à vontade. Isso tem certeza interfere que no dia a dia da pessoa. No dia a dia, e impacta na autoestima da Com pessoa. toda certeza. Mas, doutor Matheus Toneto, sempre aqui no Elg Você, trazendo informações e mudando a vida das pessoas. E a gente agradece demais, doutor. Eu fico muito feliz, Elga. Fico feliz em poder estar contribuindo com todos os telespectadores que estão nos assistindo, né, com essas informações. Tão e que importantes. isso possa ajudar de alguma forma, né? Ajuda, doutor, ajuda muito, porque às vezes a pessoa está ali sofrendo por falta de informação. Sim. E com a presença do senhor aqui, a gente ajuda muita gente, com toda certeza. E eu te agradeço mais uma vez, estou te esperando na próxima semana. Que isso, com certeza estarei de volta. Obrigada. Tá, obrigado. E o Elg Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta, sempre às 21h30. Quer entrar em contato com a gente? Aliás, vai lá, minha gente, deixa a sua mensagem, que a gente quer ter essa troca. Então pega o seu celular agora e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vai lá no nosso Instagram ou no nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.